Nintendo no Miyamoto Shigeru. O ano era 2001, e o que qualquer criança naquele momento gostaria de ganhar de Natal? Isso, um Super Nintendo. Algo que simplesmente não aconteceu com o meu primo, mas ele conseguiu dar sorte tão grande que muitas crianças no Brasil não tiveram com seus pais. Depois dele pedir muito um Super Nintendo de presente, eu não lembro se foi de Natal ou enfim, ele conseguiu o videogame. O problema é que minha tia nunca foi muito boa em lembrar nomes, e quando ela foi comprar na loja, ela devia estar sendo do trabalho dela bem cansada. E em vez de comprar um Super Nintendo, o cara conseguiu vender pra ela um Nintendo 64. Isso se tornou algo tão grande que todo mundo do meu bairro começou a ir na casa do meu primo. Simplesmente a gente viu de tudo naquele console. Eu vi Mario 64, eu vi Zelda, eu vi tantos jogos que ficaram tão marcados na minha memória que até hoje eu sinto uma nostalgia tão grande só de falar Nintendo 64. É Nintendo ou nada. Meu primo ele conseguiu fazer tanto sucesso no bairro que a casa da minha tia vivia cheia de moleque. Mas de qualquer forma, eu tô aqui pra dizer não só do 64 em si, mas pra contar essas histórias pra vocês, como eu tenho que dizer sobre um jogo que realmente marcou a minha memória e principalmente a do meu primo. Já que naquela época eu era só uma criança muito pequena e ele não deixava eu jogar, ficava só de espectador. O que olhando hoje eu não discordo nada dele, concordo plenamente que ele fez o correto. Bom, antes de eu entrar no assunto do Mario Party e explicar pra você o que é isso, eu tenho que voltar um pouquinho antes do lançamento do 64, que foi lá em 96, especificamente no ano de 94, quando a Sony lançou o PlayStation 1, algo que realmente mudou a balança comercial do mundo dos games ali naquele exato momento. Por que eu tô falando isso? A Nintendo ela nunca deu contratos muito bons, tanto de retorno financeiro quanto de criatividade final. Ou seja, ela ditava todas as regras de como criar um jogo. Então, se tinha muito sangue, tinha que cortar. Se tinha muita violência, um conteúdo adulto. Então, ela sempre meio que comandava com um punho de ferro ali até a Sony chegar e mudar tudo isso. Trazendo contratos onde realmente era mais favorável para o estúdio. Trazendo a mídia de CD, que era muito mais em conta do que os cartuchos na época. Além da Nintendo botar um royalties em cima da fabricação do cartucho. Que é algo bem sacana, mas na época era o que a Nintendo fazia. Mas de qualquer forma, isso acabou gerando um problema muito grande para o Nintendo 64. Já que a grama do vizinho, ou seja, da Sony, era um pouco mais verde do que a da Nintendo naquele exato momento. E a Big N teve que correr atrás e lançar coisas e lançar jogos das suas IPs, como o jogo do Donkey Kong, Kirby, Mario, Yoshi, e criar outras IPs novas que começaram a surgir a partir do 64 em diante. Como por exemplo veio o Mario Tennis, veio o Mario Party, que é o que estamos falando hoje, veio Super Smash Bros, que é uma história que eu posso até contar num outro dia. E inúmeras outras. Na verdade, acho que a imagem do Mario ela nunca foi tão associada à Nintendo como no final dos anos 90 ali. Até o Super Nintendo ele não tinha tanto a cara do Mario estampada nos produtos finais, ou muito menos o Nintendinho. Mesmo que o bigode seja realmente a cara da Big N até hoje. Mas naquela época ele foi literalmente, sabe, espremido até a última gota a imagem dele. Bom, agora vamos falar sobre a estrela desse vídeo, que é Mario Party. Se você não conhece ou nunca viu Mario Party, ele é um jogo de tabuleiro virtual, onde cada jogador assume o papel de um personagem da Nintendo, que no começo era Mario, Luigi, Princesa Peach, Daisy, Toad, Donkey Kong, e aí depois foram surgindo mais como a Luigi, Wario, e aí em si foi aumentando cada vez mais. O Bowser sempre esteve presente, mas ele é meio que o inimigo do tabuleiro. Ele é o mestre do tabuleiro, ou seja, ele que dita as regras. E o jogo se baseia em provas, onde depende tanto de força física, ou caso quanto mais rápido você aperta os botões. Outras provas que dependem de sorte, um pouco de lógica e também as provas especiais para você adquirir itens. Podem tanto ajudar você a alcançar a estrela ou atrapalhar outros jogadores, trazendo estratégia na gameplay de tabuleiro. Alguns anos depois, o meu primo conseguiu outros consoles, o PlayStation 1, depois o PlayStation 2. E nesse meio tempo, as locadoras também passaram a desistir de jogos de fita, já que era algo que não era mais novidade para o pessoal, e também não era de interesse de muita gente. Já que os jogos de CD que eram um futuro, eles eram muito mais em contas do que os de fita, e não fazia nem sentido você alugar o jogo de CD comprando o original, já que ele seria destruído em questão de segundos, né? Já que a fita era um pouco mais resistente.
Com isso, o meu primo, e também de geral, assim, acabou desistindo de comprar um 64, porque a fita era muito cara e tal, e se empenhou mais em tentar arrumar um PlayStation 1 ou um PlayStation 2, nem que seja vendendo o console antigo e tal. No caso do meu primo, ele guardou o 64 dele, que é um presente da mãe dele que ele guarda com muito carinho até hoje, e ele ficou muito triste, né, depois que ele se mudou e ele descobriu que a fonte tinha simplesmente desaparecido. Não sabe se jogou fora, qual fim foi dado naquela fonte, ou se simplesmente sumiu e se confundiu com outra coisa. Mas desse jeito ele começou a trabalhar, e nisso eu já tinha uns 13, 14 anos, eu tinha passado muito tempo. E lembro de uma conversa, ele achou o 64 no armário e falou assim: cara, eu acho que eu vou botar esse console para funcionar. Ele já tem um cabo de vídeo aqui ainda. Lembro que ele foi comprar a fonte, conseguiu comprar a fonte, e o cabo de áudio e vídeo não funcionava. E o cara da loja só ia conseguir entregar pra ele, acho que numa sexta-feira, porque na quinta o cara abastecia a loja com os produtos novos e tal, e com algum pedido especial. Foi esse caso do meu primo. E no sábado de manhã eu fui correndo pra casa dele pra ver o 64 funcionando, assim. Ele tava muito cansado e tal, ele falou: vou deixar isso pra amanhã, mas a gente vê isso aí. E aí eu fui correndo pra ver, e ele tava já jogando, e eu fiquei olhando ali, e aí ele olhou pra mim, e ele me deu o controle na minha mão, e foi um momento mágico, assim, que eu falei assim: agora eu posso jogar esse jogo que eu vi a infância inteira, e ele não deixava eu encostar no controle. E com isso, só naquele dia a gente jogou pra lá de 6 horas ou mais, e ele ficou muito contente com isso e tal, virou meio que um costume. E aí tipo assim, no sábado, na outra semana que começou, ele já foi correndo comprar mais um controle pra incluir junto o meu tio que jogava com a gente também. E dali em diante, cara, virou uma rotina ali nos próximos anos da gente sempre sentar final de semana, feriado, o tempo que desse. A gente sentava e ficava jogando horas e horas, pelo menos no mínimo umas 2, 3 partidas por final de semana, cara. Era uma loucura. A gente começou a salvar o jogo pra jogar a partida de volta na metade. E a gente já tinha, cada personagem já tinha escolhido. E não tinha nem briga. E a gente zoava um com a cara do outro e ria. Mas, cara, eram os momentos tão divertidos que a gente não viu o final de semana passar, assim. Aí eu chegava na casa dele de manhã, quando eu saía da casa dele já tava de noite já, e a gente falava: caraca, velho, a gente jogou o dia inteiro. E era uma coisa assim que eu falo essas palavras com uma nostalgia tão grande que é quase uma declaração de amor por esse console que eu nunca tive até pouco tempo, que eu consigo conquistar o meu, mas é algo que eu sempre guardo com muito carinho, essas memórias, e até criei esse vídeo para, né, compartilhar com vocês, porque realmente o 64 ele participou de 2 momentos, ele ficou marcado em 2 momentos da minha vida, mesmo eu não sendo dono do console, mas até hoje é um videogame que eu guardo muito carinho, e tudo que eu vejo dele, a estética dele, os jogos dele, me traz uma nostalgia e me leva para um momento que realmente as coisas eram diferentes, assim, sabe? Leva para aquele momento da infância que era algo incrível. E é isso que eu quis compartilhar com vocês com esse vídeo. Eu acho que eu não tenho muito mais o que dizer. A história era essa, né? Compartilhar esse momento que eu até... porque já queria fazer esse vídeo já para compartilhar esse momento do Mario Party e trazer essas experiências. E quando eu perguntei pro meu primo que ele contou aquela história que a mãe dele comprou o videogame errado, eu falei: cara, eu preciso criar um vídeo disso, e é isso que eu tô fazendo agora. Eu tô muito contente com o resultado. E acho que é isso, cara. Se você também já teve uma memória de infância com algum console, ou se você também já jogou Nintendo 64, já jogou Mario Party, deixa aí nos comentários, eu vou ficar muito contente de ler. E se você gostou desse vídeo, cara, deixa um like aí pra eu saber se você gostou, e até mais. Valeu!